Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1182 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1182 com 5 duplos. Primeiro jogo LDU e Flamengo. O LDU está em primeiro colocado e o Flamengo está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do LDU, um empate e 2 vitórias do Flamengo. Já nos últimos 5 jogos do LDU nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de LDU e Flamengo duplo aberto. Segundo jogo, Carabobo e Universidad Chile. O Carabobo está em quarto colocado e o Universidad Chile está em primeiro colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Carabobo nós temos 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Universidad Chile nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Universidad Chile, seco, coluna 2. Terceiro jogo, Atlético Goianiense e Cuiabá. O Atlético Goianiense está em 11º colocado e o Cuiabá está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Atlético Goianiense, 7 empates e uma vitória do Cuiabá. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Goianiense e empate, duplo fechado. Quarto jogo, Internacional e Nacional. O Internacional está em primeiro colocado e o Nacional está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Internacional, 2 empates e nenhuma vitória do Nacional. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Nacional nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Internacional, seco, coluna 1. Quinto jogo, Vasco da Gama e Lanús. O Vasco da Gama está em segundo colocado e o Lanús está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Vasco da Gama, um empate e nenhuma vitória do Lanús. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Lanús nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Vasco da Gama e empate, duplo fechado. Sexto jogo, Colo-Colo e Racing. O Colo-Colo está em terceiro colocado e o Racing está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Colo-Colo, nenhum empate e uma vitória do Racing. Já nos últimos 5 jogos do Colo-Colo nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Racing nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate e Racing, duplo fechado. Sétimo jogo, Barcelona e Universitário. O Barcelona está em segundo colocado e o Universitário está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Barcelona, nenhum empate e nenhuma vitória do Universitário. Já nos últimos 5 jogos do Barcelona nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Universitário nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Barcelona, seco, coluna 1. Oitavo jogo, União Espanhola e Fluminense.
O União Espanhola está em terceiro colocado e o Fluminense está em primeiro colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do União Espanhola nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fluminense, seco, coluna 2. Nono jogo, Olímpia e Peñarol. O Olímpia está em quarto colocado e o Peñarol está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Olímpia, 0 empates e 1 vitória do Peñarol. Já nos últimos 5 jogos do Olímpia nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Peñarol nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Olímpia e Peñarol duplo aberto. 10º jogo, Huracán e América de Cali. O Huracán está em primeiro colocado e o América de Cali está em segundo colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Huracán nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o América de Cali nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Huracán, seco, coluna 1. 11º jogo, Goiás e Paysandu. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Goiás, 5 empates e nenhuma vitória do Paysandu. Já nos últimos 5 jogos do Goiás nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Goiás, seco, coluna 1. 12º jogo, Libertad e São Paulo. O Libertad está em primeiro colocado e o São Paulo está em segundo colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Libertad nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 13º jogo, Caracas e Atlético Mineiro. O Caracas está em segundo colocado e o Atlético Mineiro está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Caracas, nenhum empate e 2 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Caracas nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Mineiro, seco, coluna 2. 14º jogo, Estudiantes e Botafogo. O Estudiantes está em segundo colocado e o Botafogo está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Estudiantes, nenhum empate e 1 vitória do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Estudiantes nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Estudiantes, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.